Fala galerinha do oitavo ano, eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos revisar um conteúdo que você com certeza deve se lembrar, que é o período simples e período composto. Se você não lembra, não tem problema, nós vamos lembrar você de que nós estamos falando e roda a vinheta que na próxima parte tem a nossa aula. Simples e período composto, certo? Você está lembrado de que se trata? Se não está, fica nessa aula de hoje, preste bastante atenção, que é muito fácil entender. Período simples é um enunciado com sentido completo, sendo também chamado de oração absoluta. É formado por apenas uma oração, transmitindo apenas uma ação verbal. Antes de mais nada, você tem que lembrar que oração é um enunciado que se desenvolve em torno de um verbo. Então você precisa lembrar o que são os verbos, tá certo? Diferentes verbos que nós temos, os verbos que indicam ação, os verbos que indicam estado, os verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, toma nota nesse assunto primeiro, antes da gente vir aqui para período simples e período composto. Um assunto depende do outro. Nós vamos analisar essas duas estruturas frasais aqui. A primeira, hoje vamos estudar gramática. E a segunda, minha tia chegou do Rio de Janeiro. Resumindo, sintetizando, esse período simples é o que eu também chamo de oração absoluta. Ele vai se desenvolver em torno de uma forma verbal, ou seja, uma oração, transmitindo apenas uma ação verbal. Hoje vamos estudar. Aí você deve estar falando, tem dois verbos aqui. Porém, você tem um verbo aqui no infinitivo, o segundo, verbo principal, e um verbo auxiliar. Nós podemos perceber o seguinte, que esses dois verbos ele tem valor de um verbo apenas. Hoje vamos estudar. Então, se trata de uma locução verbal. Então, nós vamos considerar como se estivéssemos diante de apenas um verbo. Então, nós temos um período simples aí. Por sua vez, minha tia chegou do Rio de Janeiro. O verbo, novamente, é o verbo chegar, tá? Então, só temos um verbo, então essa oração se desenvolve em torno desse verbo. Nós temos aí também um período simples, ok? Período composto, por sua vez, é um enunciado formado por duas ou mais orações que estabelecem relações de sentido entre si. Essas relações podem ser de coordenação ou elas podem ser de subordinação, ok? Nós temos duas orações que elas se relacionam entre si, elas têm uma relação que é de coordenação, ou elas estão juntas de maneira igualitária, ou é uma relação de subordinação, ou seja, uma oração depende da outra, tá? Depende sintaticamente da outra para fazer sentido. Então nós temos aqui dois períodos compostos, vamos analisá-lo. Hoje vamos estudar gramática e amanhã veremos matemática, Então eu tenho aí a primeira oração, que está desenvolvida em torno de vamos estudar. Hoje vamos estudar gramática. E eu tenho uma segunda oração, que é amanhã veremos matemática. Esse I está ligando as duas orações. Então nós temos aí o quê? Duas orações que formam um período composto, certo? Se eu tenho duas, se eu tenho mais de uma, eu tenho um período composto. A segunda, minha tia chegou do Rio de Janeiro e visitará os parentes. Observe aí também, eu tenho o verbo chegar, que delimita a primeira oração, minha tia chegou do Rio de Janeiro, e eu tenho o verbo visitar, que denuncia a segunda oração, visitará os parentes. Então, nós temos aí um período composto também, um período composto por coordenação, nesse caso aí. Elas estão coordenadas, elas estão igualitárias, que isso aí já é um assunto para outro vídeo, um outro vídeo de revisão. Bem, a nossa aula é simples. Período simples, eu tenho uma oração, então eu tenho um verbo. Período composto, eu tenho duas orações coordenadas ou subordinadas, então eu tenho mais de um verbo.
Então, sabendo disso, nós vamos responder aos exercícios de hoje, tá? Muito rápido e muito prático. Nós temos um quadrinho, né, que diz o seguinte: bebam logo, já estou fechando. É melhor nós irmos, H. Que nada, se o ignorarmos, o que ele pode fazer? Ele desliga a luz, né? Me passa o amendoim, por favor. Na oração, bebam logo, já estou fechando, temos o quê? Nós precisamos analisar, antes até mesmo de ir para as questões, para as alternativas, deixa eu jogar minha caneta aqui, quantos verbos eu tenho aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, bebam logo, tenho o verbo beber, já estou fechando. Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Eu tenho um verbo principal, que está aqui no gerúndio, e eu tenho um verbo auxiliar. O que vocês podem observar? Nós temos aqui duas orações, e esse período, se são duas orações, obviamente eu tenho um período composto, né? Esse período ele está de alguma forma separado, né? Nem ligado pela vírgula. Nós temos aqui orações coordenadas, assindéticas, não tem a presença de conjunções. Então eu tenho aqui um período composto formado por quantas orações? Por duas. Por quê? Porque eu tenho dois verbos. Tenho três? Não. Esse aqui é uma locução verbal. Estou fechando, quando eu tenho dois verbos juntos, um principal e um auxiliar, nós temos uma locução verbal, equivale a ter um verbo. Então nós temos um período composto formado por duas orações, ok? Vamos para a segunda? Na segunda questão, ela pede para que a gente leia um texto, chamado Sapo, de Rubem Alves. Era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai se casar com ninguém mais. Olhou fundo nos olhos dele e disse: você vai virar um sapo. Ao ouvir esta palavra, o príncipe sentiu estremeção. Teve medo, acreditou, e ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito. Sapo. Virou um sapo, né? A gente pode observar aqui que esse texto tem muitas características de contos de fada, que vai falar sobre essas questões de bruxas, fadas, princesas, né? Provavelmente esse sapo aí será beijado e terá um final feliz com uma princesa, né? A segunda questão sobre o texto sapo, ela diz o seguinte: no trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. A expressão destacada ela indica o quê? Que ele não deu atenção ao pedido de casamento, não entendeu o pedido de casamento, respondeu à bruxa ou não acreditou na bruxa. Eu acredito que essa questão seja muito fácil, né? Quando a gente diz que nem ligou, a gente está dizendo que uma pessoa que nem liga, ela não está dando importância, né? Eu falei com Maria, mas ela nem ligou para o que eu disse. Então ela não deu importância, não deu atenção. Então vamos ver qual é a alternativa que melhor se encaixa. Seria a letra A, não deu atenção, tá? Terceira questão, no enunciado, você vai virar um sapo. Nós temos aí o quê? Um período simples ou um período composto? Vamos analisar mais uma vez. Os únicos verbos que eu tenho aqui são o vai e o virá. Então eu tenho um verbo aqui no infinitivo e eu tenho um verbo auxiliar, né? Então, você vai virar um sapo. O que eu acabei de falar? Que quando eu tiver esses dois verbos juntos, um estiver no infinitivo, gerúndio ou particípio, e o outro for auxiliar, nós estamos diante de uma locução verbal. Então é como você tem que ter um olhar de que é um verbo apenas, e não que são dois ou três. Não, só um. Então, aqui nós temos um período que simples ou composto. Se eu tenho só um verbo, né, nem você, nem sapo são verbos, então eu tenho um período simples. Formado por quê? Por uma locução verbal. É uma característica assim, peculiar desse enunciado. Então, um período simples formado por uma locução verbal. Nossa resposta. Marca aí na sua rotina também, tá? E volta esse vídeo se você não conseguir compreender. Nossa aula, infelizmente, já terminou. Eu fico por aqui. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto. Obrigado e até mais!